Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho. Essa é a terceira parte da aula sobre poligonais, levantamento de poligonais pelo método da irradiação. Bom, então na última parte, na segunda parte, nós vimos como calcular os vértices dessa poligonal. E aí agora vamos calcular o comprimento dos lados dessa poligonal e os seus rumos e azimuts. Bom, temos duas maneiras de fazer isso. Ou utilizando a formulação direta para cálculo das distâncias, ou então, se você também quiser, você pode fazer, como nós vamos ver também na segunda parte aqui, na segunda maneira, que seria você fazer a decomposição e depois você utilizar o método, né, de cálculo, que seria a hipotenusa, para você, através das projeções, você conseguir chegar no lado. Bom, então vamos iniciar. Como é que eu calculo o comprimento do lado BC? O lado BC ele é igual à diferença de cota de x e de y, certo? Então você vai pegar essa célula menos essa célula, então a diferença do posterior menos o anterior. E aí o que é que está faltando? Fazer a mesma coisa, só que a soma agora dessa também da diferença de y. Só que agora eu vou organizar aqui, colocar os parênteses, né, por conta da precedência das operações, porque eu vou ter que elevar ao quadrado, certo? Essa diferença de coordenadas. Então no Excel é assim que a gente formata, né? O comando de ao quadrado de elevado é o acento circunflexo. Pronto. E por fora aqui eu vou colocar o que? Extrair a raiz quadrada. Então, com isso aqui eu tenho o comprimento da primeira medida. Então vou arrastar para calcular os outros lados da figura. Bom, vocês estão vendo aqui o que é que acontece. No último, ou eu repito essa coordenada aqui embaixo, ou eu posso pegar essa coordenada e adaptar a forma, certo? Dessa forma você pode arrastar para onde o Excel está pegando os valores naquela célula referência e mudar essa referência arrastando esse retângulo que é mostrado quando a célula correspondente está selecionada. Bom, então feito isso, eu tenho o comprimento de todos os lados. E agora como é que eu calculo o ângulo? O ângulo ele é dado pela diferença da cota, certo? De x sobre a diferença da cota de y. E isso seria a tangente, né? No caso, como você quer ângulo, então seria arco tangente dessa diferença de cota de cada coordenada. Então vamos fazer isso. Então vai ser igual a essa coordenada menos essa, mesma coisa que a gente fez anteriormente, mais essa coordenada de y sobre essa. Só que agora eu vou aplicar os parênteses por conta da precedência. E desculpem que aqui não é mais, né? Aqui vai ser dividido, certo? Vai ser dividido. E eu vou aplicar a função atan, que seria o arco tangente. O que acontece? Quando eu calculo dessa forma, calculo o arco tangente, lembre-se que o Excel ele trabalha sempre nativamente com radianos. Então esse ângulo que vocês estão vendo aqui, 0,21, ele está em radianos. Então como nós queremos em graus, então nós temos que aplicar a função graus. Ok? Então esse ângulo é 11 e alguma coisa, né? 11,527 graus. Então se você quiser colocar isso na forma longa para ficar melhor para você exibir, então você coloca aquela função que foi pré-formatada anteriormente, que é convert grau, degree, né? Que é grau. Feito isso, pronto. Agora eu tenho um ângulo já da forma que eu gostaria. Vou estender para os demais e nós vemos aqui dois problemas. Esse aqui deu valor. Por que acontece isso? Porque quando dá negativo, ele dá esse problema. Então você poderia verificar se uma dessas contas aqui dá negativo,
você fazer esse condicionante na célula. Mas se você quiser simplificar, caso você, quando calcular, aconteça esse tipo de erro, você pega em um dos argumentos e multiplica por -1. Então, se você fizer isso, você já anula esse sinal de menos e, consequentemente, você consegue extrair o valor. E nesse último caso aqui, esse ângulo vai estar errado, né? Como a gente já viu. Porque quando eu estendo a fórmula, como eu estava falando a vocês, ou nós repetimos essa última par de coordenadas aqui embaixo, onde a célula o Excel vai tentar estender a fórmula para pegar esse valor, só que esse valor não está nesse local, então eu posso desviar, certo? Para onde realmente esse valor está. Então, a mesma coisa que aconteceu no anterior. Então, vamos pegar, escolher um dos argumentos e multiplicar por -1. Bom, então, temos os 3 ângulos e agora falta determinar as direções, porque qualquer rumo ele não pode ser dissociado das suas direções. Então, ainda falta calcular essas direções. Como essas direções são calculadas? Se eu estou no eixo Y, que é norte-sul, né, e X é o que? É leste-oeste, que ele está, né, na longitude. E aqui é a latitude. Bom, então vamos lá. Então eu vou fazer uma conta e vou verificar. Veja lá. Se quando eu fizer essa conta aqui, ó, em Y, isso menos isso. Se essa conta aqui for maior, certo? Ou igual a zero, o que é que vai acontecer? Vai ser positivo esse número, não é isso? Então, se ele for positivo, essa diferença for positiva, eu vou querer que ele coloque a letra N. Então, como é um caractere, a gente tem que colocar ele entre aspas, certo? Se não, olha, se ele não for norte, é porque é sul. Então, como é que se funciona? Faço a questão lógica aqui, questionamento lógico, e dependendo dessa resposta, se verdadeiro, ele vai executar essa parte, e se falso, executar essa outra. Então vamos fechar o parêntese, e aí a gente já tem a primeira direção, que é sul, certo? Então podemos fazer também arrastar. Então, da mesma forma, a gente vai ter um probleminha aqui na última, e a gente readapta a fórmula. Então, de forma análoga, vamos fazer para leste-oeste. Então, vou pegar essa coordenada aqui menos essa, certo? E vou verificar aqui se isso aqui é menor ou maior ou igual a zero. Se for maior, eu quero que apareça a letra E de leste. Se não, se falso, eu vou querer que apareça oeste. Fecho parêntese. Pronto. E aí eu tenho as direções, né? Lembrando sempre que no último eu vou ter sempre que reorganizar a minha fórmula. Pronto. Essas são as direções e os ângulos correspondentes de cada rumo de quê? Dos lados dessa poligonal. E para você calcular o azimuth, é só fazer as transformações, certo? Necessárias para calcular os azimuths. Basta transformar os rumos que nós calculamos anteriormente. Então esse é o caminho inverso do início dessa videoaula, quando fizemos justamente o contrário. Nós coletamos em campo os azimuths referente a cada raio e, para poder aplicar o método que utiliza-se dos rumos, então tivemos que fazer essa transformação. Então, primeira coisa é saber em que quadrante está esse lado. Então esse lado ele está no sudoeste. Então sudoeste, então, nesse quadrante é o terceiro, então eu tenho que somar com 180 graus. Então é só pegar esse ângulo que tem aqui, lembrando sempre de colocar a função de conversão para decimal. E para que isso apareça de uma forma longa,
eu vou aplicar aquela outra função também que foi desenvolvida, que é a converte graus. Então temos o primeiro ângulo calculado. Segundo ângulo, então que quadrante é esse? Noroeste. Então estamos no quarto quadrante. Então no quarto quadrante tem a ver com 360 graus. Então 360 menos esse ângulo aqui, coloca-se a função de conversão e a outra por fora para a apresentação na forma longa. Temos o segundo ângulo calculado. Finalmente, para o terceiro ângulo, nós temos SE, sudeste. Então, na direção sudeste, estamos no segundo quadrante. Então, eu vou ter que diminuir esse ângulo de 180 menos, certo? Colocar aqui a função de conversão para decimal. E por fora, mais uma vez, converter para grau forma longa. Pronto, então estamos calculados todas as distâncias dos lados, os seus rumos e transformamos só para exercitar em azimuth. Bom, então uma outra forma de você fazer isso seria explicitando as decomposições, porque isso foi feito indiretamente aqui, né? E aqui também nós fizemos isso, só que não está aparecendo em nenhum lugar essa decomposição, porque ficou dentro das contas que nós fizemos. Então o que vamos fazer agora é explicitar essas projeções. Então se eu quero que apareça aqui no norte, então eu vou ter que colocar um condicionante dessa conta. Então y, que é latitude, então eu venho aqui fazer uma diferença de coordenada posterior menos a atual. Então feito isso, eu vou ter que fazer essa pergunta, né? Isso aqui é maior ou igual a zero? É. Se for, então eu quero fazer essa conta aqui. Então vamos copiar essa conta aqui. Se não, aí eu vou querer o quê? Que essa célula assuma o valor zero. Pronto. A mesma coisa para as demais. Lembrando só que nessa última eu vou ter que fazer uma pequena adaptação, né? E puxar para essa primeira célula. Pronto. Então, o único local onde viria aparecer o valor, nesse caso, seria realmente no lado CD, porque é onde aparece aqui o norte. Ok? Então, vamos agora calcular para o sul. Então, analogamente, vai fazer a mesma coisa. Se essa diferença de coordenada aqui, ó, se essa diferença for menor do que zero, certo? Então eu vou querer colocar essa conta aqui. Se não, aí sim, eu não quero que coloque nada, ou seja, que coloque o valor zero. Então, criamos condições excludentes. Então, ou vai aparecer o valor aqui ou aqui. Da mesma forma, vamos fazer para as longitudes. Fazer um pouco mais rápido, já que o procedimento é análogo. Então, coordenada x posterior menos atual. E aí eu vou fazer a pergunta se é maior ou igual a zero. E aí eu vou colocar nessa célula essa conta. Se acontecer isso. Se não, eu quero o quê? Opa, coloquei aqui no lugar errado. Se não, eu vou querer colocar o valor zero. Para que eu não precise repetir isso, o que é que eu posso fazer? Eu posso copiar, né? Essa mesma fórmula que vai ser aqui, só que de vez de maior ou igual, eu vou colocar menor. Pronto. E aqui eu arrasto agora. E essas duas últimas células eu vou ter que fazer aquela configuração. Pronto. E essa mesma coisa aqui. Então, no caso, como eu usei duas vezes, então ele vai aparecer duas referências. Pronto. Então temos todas as latitudes e longitudes. Então a distância agora fica mais fácil de entender. Você vai pegar a projeção daqui
usando aquele mesmo raciocínio. Como eu vou ser sempre um valor zero, eu posso somar isso aqui e eu obtenho o lado que eu estou querendo, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer raiz da soma desses valores aqui. Também não vai ter problema com o sinal, porque como está elevado ao quadrado, né? Então, estou tirando aqui a hipotenusa, na verdade. E vou pegar, usar novamente a função soma com essas duas aqui. Elevo tudo ao quadrado. Pronto. Esqueci de algum parênteses, mas ele já consertou para mim. Então, tenho aqui, ó, a raiz do que? Do valor da latitude ou da longitude, certo? Então, essas distâncias aqui agora, você pode confrontar 253, 438 e aqui, foi que aconteceu? Tem algum errinho. Vamos ver, ó, foi que aconteceu, tá vendo? Não tem problema. A gente, quando fez aqui, a gente esqueceu de, nessa célula aqui, ele estava pegando o lugar errado. Então, ó, só consertar esse pequeno defeito que ficou. E aí agora, que tinha que dar 370, ainda não deu. Vamos verificar, até é bom ter dado esse erro, para a gente poder verificar o que é que tem de errado aqui nessa história. Ó, porque são duas, a gente só arrastou uma. Então tá faltando outro valor. Ah, tranquilo, olha, 370 e também 370. Bom, isso foi até bom ter acontecido, porque vocês verem, às vezes quando ele está fazendo alguma coisa, pode dar alguma coisa errada, mas aí você vai e quando o valor está indesejado, vocês têm que ter o critério de sair verificando onde está o erro. Bom, então, a mesma coisa aqui, para pegar o ângulo, a direção, eu posso verificar se essa soma aqui for positiva é norte, se não, ela é, né? Se eu quiser fazer a direção. E o ângulo é só fazer a tangente desse valor sobre esse, como a gente já fez lá em cima. Então, isso é igual a tan, fazer logo direto, dessa soma, no caso, só que lembre que é x sobre y. Então, dessa soma sobre a soma também, só que do y, que é x sobre y. Ok. Ângulo em radiano, então transforma para graus. E finalmente você veja que a fórmula fica grande, mas não tem nenhum mistério, porque ainda por fora eu vou ter que colocar o que? A função convert degree, para que eu exiba da forma longa, certo? Então 11, 31, 36. Então vou arrastar isso aqui. Se der aquele problema que eu tinha falado para vocês do valor, é porque eu preciso pegar um dos argumentos e multiplicar por menos 1. Certo? Então, ó, multiplicar. Escolho um dos argumentos por menos 1. Estão estabelecidos os ângulos. Bom, para calcular a direção nessa segunda parte aqui, vamos fazer um pouco diferente desse inicial. Porque eu fiz com duas células? Para facilitar o entendimento. Mas agora, podemos fazer essa mesma coisa numa única célula. Como? Usando uma função de concatenamento. Porque vamos ter que fazer esse teste aqui para calcular se vai ser a letra S ou N. E um outro teste para calcular se vai ser a letra E ou W. Certo? Para indicar a direção. Só que como eu quero que isso apareça numa mesma célula, então eu vou ter que usar a função concatenar. Então existe uma função que ela concatena o que? Strings. Então essa função concatenar, eu vou pegar, fazer essa soma aqui, ó. No caso, vamos pegar a primeira longitude, né? Porque sempre é norte e sul, né? Que aqui é a latitude, aliás, desculpem. E aqui você vai o que? Comparar se essa soma aqui, como a gente fez anteriormente, se ela é maior ou igual a zero. Então, se acontecer isso, vai ser verdade, então eu vou querer que coloque norte. Se não, sul. Certo? Faltou o que aqui a gente colocar antes? O si, né? Si, certo? Então fiz o primeiro teste. Nesse primeiro teste aí vai sair N ou S. E o segundo
É a mesma coisa. Se as somas, só que agora eu vou somar as longitudes e vou comparar se isso aqui for maior ou igual a zero. Então isso aqui vai ser o que? Vai ser leste, se não, vai ser oeste. Pronto. Faltou o que? Fechar. Então nós temos, ó, nessa primeira parte aqui, antes dessa vírgula, toda essa parte aqui é referente a você colocar o N ou o S. E essa segunda parte aqui, após a vírgula, que é a segunda string que nós estamos determinando, ela vai ser leste ou oeste. Feito isso, temos a direção em uma única célula. Para finalizar essa nossa videoaula referente a poligonais levantadas pelo método irradiamento ou irradiação, nós iremos fazer essa transformação do azimuth, mas só de uma forma mais inteligente. Vamos pegar e verificar, dependendo da direção desse ângulo, em que quadrante ele se encontra, e aí aplicaremos, né, a conversão correspondente a cada quadrante. Então vamos lá. Então vamos ter que fazer para todos. Então vamos pegar aqui, entrar na célula e colocar o primeiro condicionante, que seria o que? A gente vai olhar se nessa célula aqui contiver nordeste, que seria o primeiro quadrante. Então o que é que eu quero fazer? Eu quero dizer que esse ângulo aqui vai ser o mesmo. Então só colocar aquela função de conversão e aí ficou fácil, né? Eu apenas vou repetir o ângulo. Ó, mas se ele tiver no segundo quadrante, então vamos copiar esse aqui que já está pronto. Então no segundo quadrante seria não mais NE, e sim SE, sudeste. Então só que agora eu vou colocar o que? 180 menos esse ângulo. Pronto. Então referente ao segundo quadrante já está resolvido. Vamos para o terceiro quadrante. Então, a terceira pergunta seria SW, né? Se for SW, então no caso aqui eu vou ter que somar com 180 o valor que eu tenho lá. E finalmente, se eu cair no quarto quadrante, que seria a quarta pergunta, que seria NE. NE não, desculpa, NW, não é isso? Então nesse quadrante, que é o quarto, eu vou ter o que? Diminuir de 360. Pronto. Agora é só fechar o parêntese. Deve ter mais algum errinho aqui. Vamos verificar o que é que está acontecendo. Sim, faltou o quê? Apenas um ponto e vírgula aqui, porque eu só coloquei a premissa verdadeira, não tem a falsa. Então basta colocar um ponto e vírgula. Então faltou o se. Nós fizemos o se e faltamos o outro, né? Os outros sis, ó. Se, pá. Quando chegou aqui, ó, que fizemos essa primeira. Então faltou aqui, ó, colocar outro se. Isso. Coloca o próximo se, né? Agora aqui também, ó, depois de fazer essa pergunta aqui, se, outro se aqui, e faltou outro se aonde? Aqui também, na outra pergunta. Esquecemos de colocar os sis. Pronto. E agora aqui vai ter um monte de... até fechar. Pronto. Certo? Vocês entenderam aqui, né? Tava tudo correto a lógica. Só que nós não colocamos aqui os sis antes das perguntas, que foi colocado agora. Então, antes de cada pergunta, tem que ter um se. E aqui todos os fechamentos dos sis, e lembrar de colocar esse ponto e vírgula para ter a última premissa, que seria a falsa. Bom, e ainda falta uma coisa. Se eu quero que isso aqui apareça como está aqui nessa outra célula, eu vou ter que aqui por fora ainda colocar aquela nossa função de converter para graus. E mais uma vez eu vou ter que colocar um outro parênteses aqui no final. Pronto. Agora é só estender para as demais células.
Pronto. Assim terminamos praticamente essa videoaula. Apenas eu vou apresentar para vocês aqui as respostas. Então, aqui nós temos já a figura finalizada. Então, se você plotou lá no AutoCAD, você pode configurar todos os ângulos, exibir as distâncias, você pode anotar lá para exibir e construir essa figurinha conforme foi feito nesse desenho, com os rumos, certo? Os rumos dos lados. Então, essa cruzinha que estava aqui dentro agora não quero mais saber aqui, não mais nos interessa, porque o que interessa agora é a poligonal. Porque esse procedimento foi feito para justamente obter essa parte aqui que nos interessa, que é a poligonal. E como nós fizemos aquela conversão para azimuts, também está aqui a figurinha mostrando a poligonal, certo? E os azimuts que nós calculamos anteriormente. Bom, pessoal, por enquanto é só. Até a próxima videoaula.